Bom, acho que tem alguns assuntos interessantes para a gente tratar hoje e a ideia é eu fazer um resumo de alguns dos temas que eu entendo que são movimentos geopolíticos e políticos mais relevantes, né? Mais importantes. Eu quero, eu quero falar, acho que de três coisas, né? Primeiro, eu quero falar da questão dos BRICS, o que significa isso, como que a gente pode interpretar, muita gente falando, nossa, os BRICS estão crescendo. Então, quero falar um pouco disso, quero falar um pouco da questão da economia chinesa, e o que está por trás desses obstáculos e dificuldades. Acho que esse é um tema de extrema importância para vocês que estão no mercado financeiro entenderem questões estruturais e não questões pontuais de tipo, a crise imobiliária, a produtividade, dados financeiros não descrevem o que está por trás desse pico aí da economia chinesa, dessa desaceleração e assim por diante. E, por fim, também quero falar um pouco dos últimos capítulos aí da guerra na Ucrânia, para onde as coisas estão caminhando, o que está acontecendo, que isso também tem repercussões geopolíticas, financeiras, econômicas no mundo todo de muitas maneiras, como a gente sabe bem, dado o que a guerra causou, né? Então vamos começar, assim, eu queria falar, acho que o assunto dos BRICS é o primeiro que chamou atenção, né? Todo mundo falando muito sobre isso. E eu queria fazer uma analogia, uma comparação dos BRICS com outros, outras coisas parecidas ou outros organismos internacionais. Organismos não, porque essa não é a palavra correta, né? Mas outros fóruns ou de encontro específicos como esse. E é importante a gente colocar em perspectiva o que exatamente é os BRICS. Nós estamos falando de um grupo que se reúne, ponto. É uma reunião, é um encontro. Mas, ou seja, não está institucionalizado. A única instituição que existe formalizada dos BRICS é o banco. O Banco dos BRICS é um banco de desenvolvimento. E é isso. Então, você não é uma ONU, não é um Banco Mundial, não é um FMI. Os BRICS não são isso. Os BRICS são equivalentes a um G20, o G7, o G8 quando tinha a Rússia, o G5 quando era antes do G7. Então, aqui a relação que nós temos que fazer é com esse grupo. E aí, óbvio, quero trazer o grupo mais, sei lá, chamar assim, eficaz e eficiente de todos, que é o G7, né? E assim, a, uma das primeiras coisas que um grupo desse tem que ter é a unidade de propósito. Então, a fraqueza de um grupo como tomador de decisão é evidente, né? Se você é um grupo, a sua fraqueza está na sua tomada de decisão, porque não é uma pessoa, são várias. E aí, então, sem unidade, sem foco, fica difícil de você tomar as decisões. Nenhum, o clube ele tem uma unidade de propósito e pouca habilidade para aplicar e fazer cumprir as suas decisões. Isso é natural de qualquer grupo como esses que eu estou descrevendo aqui. Até mesmo o G7, que eu acho que é o apropriado para a gente comparar, ele possui uma unidade de status econômico e valores democráticos comuns. Isso é muito importante. G7, eles são realmente aliados. Nós estamos falando de aliados. São um grupo de aliados com valores em comum, com modelos institucionais e políticos em comum, com status e estágios e níveis de desenvolvimento em comum. E até eles têm dificuldade para encontrar consenso.
Por que que esses pontos são importantes? Porque os BRICS, não existe unidade e coesão de valores dentro deles. Ah, como assim? China e Rússia são grandíssimas ditaduras. Índia e Brasil são democracias com problemas e defeitos, mas são democracias. O Brasil é um país ocidental. Os outros três são países da Ásia, são países do Oriente. A África do Sul é um país da África. Talvez a gente não consiga colocar ela, ela não é asiático, ela é da África, é um mundo diferente. Então, assim, pode perceber e entender que a discrepância entre cultura, valores, instituições da Índia para a Rússia é monstruosa. E, assim, da China para o Brasil também. Então, imagina que, se, eu estou dizendo para vocês, se o G7 não possui essa unidade de status econômico, de valores democráticos, de estrutura política, imaginem os BRICS. Aí então vamos imaginar o que que essas, para que servem, né? Ou como funcionam. Normalmente essas instituições internacionais, e aí estou comparando não com o G7, estou comparando com um FMI da vida, elas são efetivas porque elas satisfazem alguma função ou várias funções específicas, incluindo ser um repositório de conhecimento ou poderes especializados e um meio de organizar e aplicar regras. Então, por exemplo, imagina assim, o FMI. Da onde vem a autoridade e a utilidade do FMI? Ele é um repositório de conhecimento especializado em algo e aplica certas regras. Se ele for propriamente usado, as decisões coletivas que vêm dessas instituições podem impactar os debates e as decisões políticas dos seus membros. Então, uma decisão do FMI, técnica e tal, ela pode ter um impacto nos seus membros, porque simplesmente ela tem uma autoridade naquilo, né? As instituições formais, esses atributos são muito claros. Claro que os acionistas e os membros dessas instituições, né, no caso do FMI, são os países. E os países, eles, tipo, não querem fazer o que vai contra o interesse nacional, então eles podem tentar resistir. Mas o FMI tem um conhecimento especializado sobre crise financeira e capacidade de ajuda rápida. E então, assim, se eu estou dizendo que a única instituição formalizada dos BRICS é o Banco dos BRICS, então a pergunta que a gente tem que se fazer é: o Banco dos BRICS tem um conhecimento especializado sobre algo? O Banco dos BRICS tem uma capacidade efetiva de implementação de algo? Ele tem esse histórico? Quem está comandando o Banco dos BRICS? A Dilma, gente. Acho que isso fala por si só. É um banco de desenvolvimento e os programas da Dilma de desenvolvimento foram uma catástrofe para a economia brasileira. Isso é totalmente diferente da gente olhar para um FMI técnico, com pessoas que têm um repositório, uma instituição com um repositório de décadas de conhecimento. A única legitimidade e autoridade que o FMI consegue ter vem dessa sua superioridade técnica, histórica, dessas implementações de lidar com esse problema. Então, se a gente compara isso com o Banco dos BRICS, que é a única instituição formalizada dos BRICS, a gente vai perceber que, nossa, tem léguas, milênios de distância entre um e outro. O FMI vai impor condições para os seus empréstimos, vai trazer medidas de aperto fiscal, vai ajudar os governos locais, enfim, vai ter todo um cardápio ali de coisas a serem feitas que ele vai saber fazer melhor do que ninguém. Agora tem um outro problema, né? Quando a gente fala desses grupos informais políticos internacionais,
É muito difícil você disciplinar membros num grupamento dessa natureza, um G7 ou uns BRICS. Vamos olhar para os exemplos do G7. O G7 ele construiu uma reputação entre 1990 e os anos 2000 como um grupo modelo, né, para essas instituições, até mesmo como a FMI. Mas, quando o G7 consegue concordar, ou conseguia concordar em impor condições fiscais e desregulação mais dura nos governos que deviam dinheiro, ele agiu rápido para resolver problemas sistêmicos também, como a crise financeira da Ásia é, em, nos anos de 97, 98, e ele ainda assim, ele continuou com problemas de conter os seus próprios membros. Como assim? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Nos dias de glória aí do G7, foram marcados por vários conflitos contínuos sobre a política econômica e a estrutura e taxas de câmbio. Por exemplo, a França estava cansada de sofrer bullying dos Estados Unidos por não desregulamentar a sua economia. Os Estados Unidos pressionavam os franceses para abrir a sua economia mais. E aí, em 2003, ela vai lá e sabota o comprometimento da decisão final da reunião, né? Porque no final da decisão do G7 tem um comunicado. E esse comunicado é a forma de se oficializar as decisões que saíram dali. Aí a França, espertinha, em 2003, vira e fala assim, olha, ela pega a tradução da palavra, né, que estava lá no comunicado oficial, dizendo que os países tal se comprometem é, a flexibilizar as suas regulações comerciais e econômicas. A França muda o flexibilizar para reavaliar. Tipo, flexibilizar é uma palavra muito mais objetiva. Reavaliar eu vou olhar. E assim, isso é uma reunião ali, todos unidos, todos pensando parecido e tal, fizeram, a França faz isso. Outro exemplo, alguns outros exemplos. Um deles é com o Japão. O predecessor do G7, o G5, como eu comentei, ele orquestrou de forma bem sucedida uma desvalorização do dólar no acordo do Plaza em 1985, né? E teve muita tensão também, apesar disso, né, dessa medida bem sucedida, sempre houve muita tensão entre Tóquio e Washington, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, sobre o Japão manter o iene desvalorizado. E não se chegava a consenso. Então, vejam como os interesses divergentes ali, mesmo de uma aliança e de um grupo comum, fez as coisas caminharem numa direção diferente. Alemanha, outro problema. Agora um problema com a Alemanha. O Washington ele reclamava muito da taxa de câmbio desalinhada, né? E os desequilíbrios de conta corrente dos anos 2000 da Alemanha e da China, né? Em grande medida, ele queria pressionar a China, não na Alemanha, desculpa. Ele queria pressionar a China e precisava que o G7 tomasse uma posição comum para fazer essa pressão na China. E aí a Alemanha não quis, ela não queria pressionar a China porque ela estava preocupada em exportar mais para a China. Então, acho que aqui nós temos Japão, França e Alemanha, três aliados em momentos diferentes, em tempos diferentes, do G7, como reagiram e responderam a isso. E assim, o que mostra? Que a Alemanha e o Japão, por exemplo, estavam mais preocupados em proteger os seus modelos, a França também, os seus modelos econômicos, do que sair coesa e unida. O G7 ele também teve muito ausente durante a crise da dívida da zona do euro, porque a União Europeia insistiu que os governos europeus desenhassem o Pacto do Resgate, não o G7. Talvez agora, né, com a invasão da Rússia à Ucrânia, o G7 ganhou um novo sentido, um novo propósito e uma unidade, porque estão todos do mesmo lado contra um inimigo comum.
E isso faz bastante diferença. Mas, mesmo assim, ela não encontrou consenso na unidade de proposta dos americanos, por exemplo, para medidas mais agressivas contra a Rússia, como banir as exportações de forma geral. Os europeus não toparam isso totalmente, o G7 não topou isso totalmente. Então, assim, o G7, que é um negócio maduro, coeso, unido, similar, países todos no mesmo nível de desenvolvimento econômico. Agora vamos tentar transportar isso para os BRICS. Assim, a escala do problema que o G7 tem nos BRICS, ela é infinitamente maior. Só precisa entender uma coisa que talvez não seja óbvia para todo mundo. Índia e China são rivais. Assim, não dá para dizer inimigos, mas eles estão em um confronto. Os novos membros que estão chegando, Irã e Arábia Saudita, estão em confronto indireto. Egito e Etiópia, também são outros dos novos membros, também estão em confronto. Assim, de uma utopia imaginar que um grupo que tem o tamanho que o novo BRICS vai ter e o tipo de países que foram colocados juntos ali, que ele vai caminhar em conjunto, assim, é uma completa fantasia. Uma completa, gente. Completa. Geopoliticamente, isso não terá relevância alguma. Precisa entender uma coisa, ó. O G7, ele tem divergências, por exemplo, né, internas nas discussões de regulamentação da privacidade de dados. Mas eles trabalham em conjunto para integrar as suas economias digitais com vários acordos de compartilhamento de dados e tal. Vamos imaginar o mesmo tema dentro dos BRICS. A Índia, em 2020, unilateralmente baniu 59 aplicativos chineses, incluindo o TikTok e o WeChat, declarando uma ameaça à sua segurança nacional. A, a reunião, né, que teve recentemente na Índia, a China não foi. E não foi em parte porque foi na Índia. Então, assim, nós estamos falando de coisas assim muito difíceis, né? E aí tem um ponto muito interessante que vai tangibilizar, né? Vai deixar bem claro essa história toda para vocês, que é um dos argumentos que o BRIC tem usado sobre a hegemonia do mundo desenvolvido, dos países desenvolvidos, no controle das instituições financeiras, como o FMI e o Banco Mundial. Ok, isso acontece. Mas o que os países em desenvolvimento estão fazendo para acabar com isso? Os países em desenvolvimento, antes de existir os BRICS, eles nunca foram capazes de oferecer um plano coerente para mudar essa realidade. Vejam o seguinte: cada escolha de liderança dessas instituições, seja o Banco Mundial ou o FMI, ela aconteceu porque os países desenvolvidos em desenvolvimento, né, eles jamais conseguiram se unir e apoiar um candidato próprio. Eleição do FMI em 2011. O México tinha um candidato, aí a Rússia foi lá e lançou um outro com apoio dos seus vizinhos, e o Brasil deu um apoio assim tímido e meio mascarado ao candidato mexicano. Então, os próprios países em desenvolvimento reclamam da hegemonia, da supremacia dos países desenvolvidos nessas instituições, mas quando eles têm que se juntar e se unir, então vamos propor um candidato só nosso, do mundo em desenvolvimento, e vamos trabalhar todos por ele, não acontece. A gente pode ver essa dinâmica em outras discussões de fóruns internacionais. A reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil quer um assento, a Índia quer um assento. Qual que é o maior rival e o maior empecilho para a Índia conseguir um assento? O Paquistão, que é o vizinho inimigo da Índia. Qual é o maior rival para o Brasil conseguir um assento no Conselho de Segurança? A Argentina e o México. Qual o maior rival para a Alemanha conseguir? A Espanha e a Itália.
Ok, a Alemanha não conta, né? Não é em desenvolvimento, mas assim, a ideia é mostrar para vocês como que quando a gente chega nessas discussões, os países em desenvolvimento não conseguem ter unidade. Outro exemplo aqui, esse bastante lúcido. Na OMC, Organização Mundial do Comércio, é um sistema de consenso de voto, né? E o país ele permite que os outros países em desenvolvimento pudessem, então, usar seu peso, né? Tipo, isso é um consenso de voto. E aí, em 2013, a gente teve um episódio muito interessante que revela bastante dessa desunião que nós vamos assistir. Os países desenvolvidos criaram o G20, não um G20 global, né? Um outro G20 interno na OMC, para defender os seus interesses agrícolas na rodada de Doha. E aí os produtores de pequeno porte da Índia, de soja, eles se sentiram tão ameaçados pelos produtores de grande escala do Brasil, quanto eles se sentiam pelos subsídios americanos, que a Índia reclamava em público. Ou seja, a Índia em público falava que o protecionismo, o subsídio dos produtores americanos era um problema. E aí, e, tá bom, aí você imagina, não, então ela vai se juntar com o Brasil contra eles. Não, é, no final o Brasil era um problema tão grande para o pequeno produtor de soja indiano quanto os Estados Unidos. Então, esperar que vai haver uma unidade de propósito entre os países desenvolvidos só porque eles têm um, um suposto inimigo comum, que são os países ricos, os países desenvolvidos, é uma loucura. Aumentar o tamanho dos BRICS não vai fazer dele automaticamente mais poderoso ou mais efetivo. Ao contrário, o G20 ele veio para supostamente substituir o G7. Vou dar um exemplo aqui, como o fórum de debate econômico mundial mais relevante. E ele está cheio de diferenças irreconciliáveis que não faz dele mais funcional nem mais poderoso. Tem momentos que o G7 é muito mais efetivo e direto pela sua unidade. Então, aumentar os BRICS não fará dele um grupo mais forte. Isso está muito longe de acontecer. Eu quero falar mais um pedaço dessa história do Banco dos BRICS, que é bem tangível e vocês vão compreender muito aí do mercado financeiro. O Banco dos BRICS. Assim, primeiro que ele é um banco minúsculo, do ponto de vista é, de compararmos com os bancos, os programas bilaterais chineses de empréstimos. E, e aí, então, vamos entender o que o Banco dos BRICS fez, né, até agora. Ele foi fundado em 2014 e ele emprestou até agora 33 bilhões de dólares. Fitch Ratings, em julho de 2022, a agência de ratings rebaixou a nota de crédito do banco, alegando dificuldades do banco em acessar os mercados de bonds de dólares. Gente, vocês entrem na página do Banco dos BRICS, tem o relatório ali financeiro do banco, coisa que vocês estão acostumados a ver e acessar. E aí você vai lá e abre o relatório e tem lá o rebaixamento da Fitch. Por quê? O Banco dos BRICS não consegue acessar dólares. Mas peraí, não eram os BRICS e o Banco dos BRICS que surgiram para acabar com a dominância do dólar? Os bancos de investimento, eles disseram para o Banco dos BRICS que o custo de levantar mais dinheiro ia quadriplicar do que era antes da invasão da Rússia à Ucrânia. E um aumento desse dinheiro, né, é bem raro de acontecer para um banco de desenvolvimento. Por quê? Os membros do banco fazem aportes ao banco para baixar os juros dos empréstimos. E aí o que aconteceu? O Banco dos BRICS começou com 10 bilhões dos seus membros, 10 bilhões de dólares. Mas o dinheiro não era suficiente. E aí ele precisou buscar mais dinheiro no mercado. E onde que eles vão
buscar dinheiro. Porque, assim, primeiro que os membros do banco, dos BRICS, eles acharam difícil você depender só do dinheiro vindo de banco chinês e de mercado de capital. Então, começou a levantar bilhões de dólares, Banco dos BRICS, em investidores institucionais em Wall Street e de banco estatal chinês também. Uma parte dos empréstimos que foram feitos eram em yuan, mas 2/3 dos empréstimos que o Banco dos BRICS levantou para emprestar para o resto dos seus projetos eram em dólares. Ou seja, em 2017, ele tinha 1 bilhão emprestado, esse dinheiro cresceu para 30 bilhões, né, ao longo do tempo, e 68% do dinheiro emprestado do Banco dos BRICS está em dólares, gente. 68%. Talvez esse valor ou essa métrica ela seja maior do que o total de moeda de reserva do mundo em dólar hoje. A última vez que eu vi estava em 58, 50 e poucos por cento o dólar como moeda de reserva do mundo. O Banco dos BRICS tem uma porcentagem de dólar maior e ele nasceu para acabar com o dólar. Só 18% do dinheiro emprestado do Banco dos BRICS é em yuan. E é um banco chinês. Da onde vem a maior parte do banco, do dinheiro do banco? Da China. Então, assim, assim, é absurdo. E tem um slide gigante na apresentação do Banco dos BRICS dizendo o seguinte: o banco ele se compromete em cumprir com as sanções contra a Rússia. Por que o dinheiro secou? Simplesmente porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E as sanções contra o sistema financeiro russo são imensas. E um dos acionistas do Banco do BRICS é a Rússia. E como é que o investidor em Wall Street vai dar dinheiro para um banco que a Rússia é sócio? Aí o dinheiro secou. Aí o que o Banco dos BRICS fez? Nós precisamos de dólares. Ah, não, mas não era o banco que nasceu para acabar com os dólares? Pois é. Aí ele foi lá, então, e adotou sanções contra a Rússia. O Banco dos BRICS segue as sanções contra a Rússia. Assim, é muito importante que vocês separem aqui a realidade geopolítica da narrativa e do discurso retórico político. O discurso retórico político da China, do Brasil, da Rússia, é que o mundo em desenvolvimento se uniu, as economias emergentes em desenvolvimento se uniram para acabar com o domínio do dólar. O mínimo que você espera de um grupo que se propõe a entrar nesse projeto, nesta aventura, é que ele não cumpra sanções contra a Rússia. Porque nem os países, nem o Brasil e nem a China estão sancionando a Rússia. Imagina, então, por que raios o banco desse grupo estaria sancionando a Rússia? Porque é uma fantasia achar que este banco ou que este movimento ameaça a supremacia e hegemonia do dólar no sistema financeiro internacional. Assim, podemos falar, debater até sobre se a China, né, e se o yuan representa essa ameaça. Eu já falei disso em outros lugares, acho que até comentei aqui com vocês em algum momento, mas não representa. Mas, assim, falar que os BRICS são uma busca por isso está totalmente fora de cogitação. O Banco dos BRICS não funciona sem dólar. E para ele continuar mantendo o acesso aos dólares, ele está sancionando a Rússia.
E ele tem slides na apresentação institucional dele dizendo como ele está cumprindo todas as sanções contra a Rússia. Esse é um nível de absurdo que não é falado e que eu acho extremamente importante vocês entenderem. Então, quando falarem, não, porque o Banco dos BRICS agora está negociando, essa semana, anteontem, saiu uma notícia. A primeira troca comercial entre Brasil e China, feita em Yuan, aconteceu. E aí você ouve as notícias de que o Banco dos BRICS quer ser uma opção contra o dólar e que eles vão emprestar dinheiro não mais em dólares e querem acabar com a hegemonia do dólar e tal e tal. Vai lá, entra no site, baixa o relatório financeiro, vê os slides as agências de rating rebaixando, vê a postura deles sobre a guerra da Ucrânia, sobre o cumprimento e a necessidade deles em obterem dólares para o banco continuar funcionando. Então, acho que isso coloca tudo em bastante perspectiva, deixa muito claro aqui o que é a visão geopolítica. Esqueçam os BRICS, não existe nenhuma relevância e impacto político e geopolítico no mundo para os BRICS no momento e num futuro muito próximo. Então, isso daí é ruído retórico de notícia, de veículo de notícia que precisa falar de alguma coisa que está acontecendo e de, óbvio, objetivos políticos desses países que querem enaltecer e exaltar as suas políticas externas e domésticas para audiências específicas. Mas quem tem uma compreensão da geopolítica pode ter certeza que isso não tem efeito nenhum, impacto nenhum em como o mundo anda. E acho que essa é uma informação bastante importante aí para vocês. Bom, vamos falar um pouco Queria falar um pouco da Ucrânia, e depois eu falo da China, né? O que está acontecendo, assim? Primeiro, eu queria recapitular que sempre existiu uma expectativa, até por parte dos ucranianos, de que a guerra teria um fim logo, né? Com uma vitória ucraniana depois das seus avanços e tal. E o que está acontecendo hoje não é bem assim, né? A contraofensiva ou a ofensiva ucraniana, ela foi bloqueada pelas linhas de defesa russa, pelos campos de minas, os campos minados todos. Os ucranianos não conseguem ou estão avançando centímetros ou metros a pé, é o máximo que eles têm conseguido. O uso de armamento ocidental não foi capaz de vencer a barreira e a resistência russa. O número de munição perdida por parte da Ucrânia foi alto, o número de soldados foi alto, talvez a ofensiva ucraniana vai chegar ao fim no fim de outubro, se não talvez agora próximo também. Então, assim, os resultados para a Ucrânia não foram os esperados ou os que todo mundo sonhava, né? Talvez. Mas isso não quer dizer que a guerra vá acabar rápido, porque você imagina que tem outro lado, tem a Rússia, e é uma guerra que a gente chama de atrito, né? É uma guerra onde você tem os dois lados em atrito constante, isso é um conflito longo. Só para vocês imaginarem 200 mil tropas russas para serem retiradas dali, isso não vai ser do dia para a noite. Então, não é, não é uma guerra que vai se desmontar rapidamente, né? E aí, assim, para a guerra continuar funcionando, a gente precisa entender dos apoios. A Ucrânia depende demais do apoio americano, depende demais do apoio europeu. Os Estados Unidos têm dito que vão apoiar a Ucrânia o quanto for necessário. Só que numa democracia existe alternância de poder. E uma mudança de quem está no governo, muda-se a política. Se os americanos hoje, com o Biden, dizem que ele vai manter o curso, né, do apoio
as long as it takes, na frase do Biden, a gente não pode ter a garantia nem a certeza que isso vai permanecer pós-eleição se ele não ganhar a eleição. O grande temor é óbvio se o Trump ganhar a eleição. Temor para a guerra. O Trump dá sinais contraditórios, como sempre, diz que ele vai acabar com a guerra antes dele tomar posse, que ele vai fazer um acordo de paz. A Ucrânia não tem como resistir à pressão dos Estados Unidos, forçando ela a fazer um acordo de paz. Mas não ache que um acordo de paz é uma solução. Talvez para quem está olhando do ponto de vista do mercado, falar, um acordo de paz, pronto, resolveu a guerra, terminou o problema. Um acordo de paz mal resolvido é uma bomba relógio para o reinício de um conflito num momento mais adiante, talvez até pior. Então, saibam que um acordo de paz imposto sem sustentação, por uma pura motivação política, de vender uma narrativa ou uma retórica, no caso do Trump, não é necessariamente uma segurança de algo sólido que vai durar. Qual a posição dos europeus sobre manter o curso de apoio à Ucrânia? França, Alemanha e Reino Unido, todos têm dito a mesma coisa, que o apoio é incondicional, é firme, eles vão manter isso. Só que a gente tem que olhar para duas variáveis. Uma delas eu meio que já mencionei aí, que é a mudança de governo, e essa mudança de governo, na verdade, estamos falando aqui de vontade política. Daqui a pouco eu falo um pouco da vontade política europeia e volto para a americana nos detalhes aqui, só para vocês entenderem. O primeiro obstáculo, o primeiro problema é com a questão da munição. Pode parecer estranho isso, mas a habilidade do Ocidente em continuar armando e fornecendo munição é um obstáculo para a Ucrânia e para a guerra. Então, assim, a indústria de defesa da Rússia, ela está se mobilizando para a guerra e no último semestre aí, né, no último quarter de 2022, a Rússia deu um grande salto na sua produção de aço e isso é uma adequação da economia russa para a produção de munição, para uma guerra, para viver a guerra. A Rússia hoje pode produzir 200 tanques por ano, com essa nova mobilização ou direcionamento da economia para a produção de aço e outras coisas. Se você contar os tanques que ela pode reformar, esse número ele pode subir de 500 a 800, né? Pegar os tanques que estão com problemas, foram atingidos e tal, reformar, ela vai para 500 a 800 tanques por ano. As sanções do Ocidente, elas não estão bloqueando a construção desse tipo de equipamento. O Ocidente proibiu a venda de semicondutores importantes na produção de equipamentos militares sofisticados, mas os russos estão conseguindo contrabandear isso via Ásia Central, Hong Kong e uma série de outros lugares. Se você pensar assim, tá bom, então a Rússia consegue produzir 800 tanques por ano, ela está produzindo mais aço, mas e o Ocidente não consegue acompanhar isso? Em termos de capacidade, claro que consegue, né? O PIB conjunto de todos os membros da OTAN é 12 vezes o da Rússia. E isso mesmo se você descontar os baixos preços que tem na Rússia hoje, dada a situação econômica. A diferença é que a Rússia vive somente a guerra, exclusivamente a guerra. Então, ela está disposta a gastar muito mais na guerra. Para vocês terem uma ideia, hoje 40% do budget nacional da Rússia
vai para gastos militares, 40%. Isso, tipo, não chega nem de perto nos níveis dos países ocidentais. Então, os países ocidentais, eles precisam endereçar esse desequilíbrio investindo na produção de armas, que é algo que foi negligenciado desde o fim da Guerra Fria. Não se investia mais em defesa, em produção de armas e munição. E esse é um dos problemas. E os países ocidentais estão fazendo isso. Então, aqui uma leitura interessante para vocês aí do mercado também olharem, talvez, para esses setores, né? Os setores de produção de armas. Existe uma demanda gigantesca nos países. Existe uma demanda vinda da guerra da Ucrânia. Então, os países ocidentais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estão produzindo mais armamento, mais munição. Tem dois aspectos aqui que a gente tem que levar em consideração, comparando aí a produção de armas da Rússia com o Ocidente. Um deles é o custo. A Estônia, por exemplo, ela gasta por volta de 5 a 6 mil dólares em cada shell, né, em cada munição de artilharia. E por quê? Isso até que é relativamente barato, né, para os níveis da OTAN, mas a Rússia gasta 620 dólares para produzir a mesma munição. Porque, tipo, mão de obra mais barata, os materiais mais baratos, baixa qualidade dos produtos, uma margem de lucro muito mais baixa por parte dos produtores de armas russos, até porque a maioria deles são estatais, que não estão preocupadas em dar lucro. Então, percebe? Você vai vendo a diferença, e aí a inflação ainda exacerba mais o problema. Os preços para equipamento e munição estão em ascensão. E isso está acontecendo, né? Os generais da OTAN estão todos reclamando disso. O segundo problema, primeiro é o preço, então, ligado com a questão da produção de armas. O segundo é o timing. E a Rússia está na guerra, então ela começou a mudar a sua economia e ela está entrando agora num pico de aceleração de produção de munição, muito mais próximo do que eles precisam. Já os americanos e os europeus, eles estão investindo em mais capacidade produtiva, mas eles começaram mais tarde. Quando eles começaram a perceber que eles tinham que dar tanta munição assim para a Ucrânia e que os seus estoques estavam acabando, demorou, né? Então, a nova capacidade produtiva do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos em munição, ela vai começar a produzir resultados só assim na segunda metade de 2024 ou 25, dando mais tempo para a Rússia se mobilizar e ter mais defesas, né, e mais armamento para atacar os ucranianos. Então, esse é um problema. Mostrar aqui para vocês o exemplo das artilharias, né, da munição de artilharia. A produção, um ponto positivo, né, para o lado da Ucrânia, é que a produção dos Estados Unidos e da Europa está subindo, está aumentando, sim. Os americanos conseguiram aumentar a produção de 168 mil munições de artilharia para 336 mil hoje. E vai continuar subindo graças a novas fábricas que estão sendo construídas e mais investimento sendo colocado nas que já estavam ali. A produção europeia também vai dobrar para o final desse ano e no começo do próximo. Então, vamos dizer que a Europa e os Estados Unidos consigam produzir 2 milhões de munições de artilharia, né, dos shells, né, no próximo ano. E aí, tá bom, 2 milhões, né, um bom número. Agora, a Rússia vai produzir de 1 a 2 milhões no próximo ano, só que ela tem um estoque por volta de 5 milhões novas e reconstituídas ali.
Isso dá mais ou menos 15 mil munições lançadas por dia, para vocês terem uma ideia. Isso é o máximo que a Ucrânia consumiu nos dias assim mais intensos da sua contraofensiva. A Ucrânia não tem como manter esse número de disparos por dia por muito tempo. Então, assim, a Ucrânia vai precisar de mais munição que vai vir de outro lugar. Até agora, muito dessa munição veio de outros países, não só dos Estados Unidos, mas, por exemplo, da Coreia do Sul. O Ocidente foi lá e pegou muita munição da Coreia do Sul, ou está comprando do Egito, do Paquistão, de outros lugares para a Ucrânia e está dando. Mas os estoques do Ocidente estão sendo diminuídos, e aí, assim, esse é um problema sério. Então, munição é uma preocupação, e eu não estou nem falando, nós não estamos nem considerando se a China e se a Coreia do Norte começarem a ajudar a Rússia com munição, que até agora não aconteceu. Isso muda bastante as coisas. O que mais que eu quero falar aqui dessa. Aí o segundo problema aqui, então, é um pouco da questão política, né? Do apoio à Ucrânia. E a questão política, a gente pode entender o seguinte: se a gente olha para a pesquisa de opinião pública na Europa, hoje, 64% dos europeus, isso feito em junho e julho agora, são a favor de ajuda militar para a Ucrânia. 64% é um número bem alto. E, assim, o apoio varia. Você pode olhar para países que são muito contra a Rússia, como a Suécia, que até entrou na OTAN, senão ela não teria entrado se ela não tivesse muito preocupada com isso, com 93% da população apoiando. Mas quando você olha para membros que estão mais distantes do conflito, mais isolados, como Portugal, o apoio é 90%. Então, a opinião pública europeia mantém essa linha. Mas quando a gente olha para alguns partidos e alguns movimentos políticos dentro da Europa, eles preocupam a manutenção do apoio. E aí alguns partidos de extrema direita, né, como o da Marine Le Pen, ou o AfD, que é Alternative for Germany, for Deutsch, que é um partido neonazista, eles argumentam que, tipo, ajudar a Ucrânia é um desperdício dos recursos europeus. E aí o AfD ele diz que a Alemanha, que o público alemão, né, a população da Alemanha está pagando 3 vezes por essa guerra. Então está pagando pelos refugiados que eles estão recebendo, pela energia cara e pelas armas. Esse é o argumento político do que eles estão falando ali. E aí, bom, tá bom. E qual é o resultado deles político? Eles estão subindo nas pesquisas de opinião, esses partidos com esse discurso. Claro que eles estão longe de chegar no poder ainda, mas o sentimento anti-guerra tem crescido. Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, ele tem sentido esse sentimento, né, essa posição anti-guerra dentro do seu partido, que é um social-democrata, que supostamente não é um partido extremo também. Então, tem que levar em consideração é, esses elementos todos aí. O Macron, né, que, tipo assim, no começo ligou para o Putin várias vezes, e agora é um dos que mais defende, não, a Europa precisa ajudar a Ucrânia, vamos botar a Ucrânia dentro da União Europeia, e pesquisa de opinião mostra que 58% dos franceses são a favor da posição do Macron. Então, tá bom, mas não é, né, não é 90%. Então, esses movimentos eles podem mudar a qualquer momento. Nos Estados Unidos, além da questão do Trump, a gente tem o Congresso americano, né? E agora, em agosto, o Congresso ele autorizou 24 bilhões de ajuda suplementar no budget para a Ucrânia. Isso traz um total de ajuda dos Estados Unidos financeira para a Ucrânia já batendo 135 bilhões de dólares. Você tem apoio para isso do lado republicano
e democrata, e eles têm uma maioria clara nas duas casas, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, com essa posição, uma maioria de apoio à ajuda da Ucrânia. E tem acontecido isso. Mas a política americana é disfuncional, tem que lembrar vocês disso, né? A gente sabe disso, está acompanhando isso há algum tempo. A maioria dos membros podem apoiar, né, a Ucrânia, estão apoiando a Ucrânia, mas tem um número pequeno de republicanos que tem uma posição extremista anti-Ucrânia. Alguns deles, tem um deles que é o Matt Gaetz, que é um republicano, que ele propõe que a Rússia entre na OTAN. Olha o nível da loucura, assim, totalmente descabido, totalmente impossível de acontecer. E aí tem outros, assim, tipo, tem uma outra que ela é uma teoria da conspiração, Marjorie Taylor, que ela diz que essa ajuda da Ucrânia ela tem a ver com os doadores democratas, que, tipo, que vai financiar a campanha dos democratas, assim, uma teoria da conspiração muito maluca. Então, como os republicanos têm uma pequena maioria no Congresso, assim, muito pequena, principalmente na Câmara, né? Eles não podem e não querem depender do voto democrata. E aí eles se tornam mais reféns de alguns membros republicanos. Quais exatamente esses extremistas aí que têm até uma visão pró-Rússia, que eu estou comentando com vocês. Então, a gente pode assistir situações onde o Congresso acabe ficando dividido. O Biden, recentemente, ele mandou uma aprovação de mais 6 bilhões de armas para a Ucrânia, passou. Mas depois disso, a gente pode agora esperar que nós vamos ter atrasos em votações no Congresso sobre, enfim, novos apoios, né? E assim, tem uma tendência que a gente não pode deixar de perceber, é que a questão da Ucrânia está se tornando um tema partidário da política americana. E um tema da discussão da campanha, da política governamental, do próximo Congresso, do próximo presidente. E se acontecer isso, se tornar uma coisa partidária, aí vai ser um problema. Então, se os Estados Unidos retirar o seu apoio, como é que a Ucrânia fica? Ela vai estar em sérios problemas. Dificilmente a Europa consegue ocupar o espaço dos Estados Unidos, até poderia talvez em dinheiro, mas a Europa, a arma que ela entrega, ela espera que ela vai receber uma arma nova dos Estados Unidos, ela espera que tenha segurança e garantia militar para decisões. Então, a Europa ela é muito dependente. Vale lembrar a situação da Alemanha, né? Quando era para ela enviar os tanques alemães, ela falou que só ia enviar depois que o Biden, que os Estados Unidos enviassem os seus Abrams, os seus tanques Abrams. Então, tipo, a Europa ela é muito dependente, né, nessa questão de defesa e militar para tomar iniciativa e fazer as coisas sozinhas. A gente tem que continuar observando, né, se esse ambiente político e a questão das munições vão permitir que a Ucrânia receba essa ajuda e aí sim, então, ela possa ter chance contra a Rússia. Como é que nós estamos aqui de tempo? Deixa eu... Que horas que... Não sei se a gente já deu nosso tempo, senão eu falo um pouco ainda da China. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar tempo. Já passamos, já deu aqui. Eu comecei 8h30, né? Já deu a nossa... Posso falar um pouco mais aqui?
Vamos abrir para perguntas, tá? Tá bom. Então, vamos abrir para perguntas aí. É, então, o pessoal que estiver assistindo aí quiser perguntar, tem perguntas, deixa eu ver, cadê aqui a Ney? Ah, tá aqui. Então, vamos lá. O Paulo me perguntou, emprestando para países do tipo Venezuela e Argentina e com nota sendo rebaixada, o banco dos BRICS pode quebrar? Pode. E assim, eu acho que o banco dos BRICS vai ser muito mais cauteloso no empréstimo para essas situações. Para mim, foi muito chocante ver um slide dentro da apresentação institucional dizendo o quanto ele segue as sanções internacionais contra a Rússia. É o Banco dos BRICS, gente. Então você imagina que vai, assim, ele não vai dar dinheiro a fundo perdido, porque muito do seu capital veio e está em dólares e depende do mercado internacional. Então, o Banco dos BRICS é uma falácia no sentido de ser autônomo e ser uma alternativa ao sistema internacional. Ele é absolutamente dependente do sistema internacional, do acesso a dólares. Ele é dependente disso. Se ele é dependente disso, ele vai seguir os mesmos padrões internacionais de avaliação de crédito. Se ele quiser emprestar dinheiro para Venezuela e Argentina e tomar o calote, ele pode quebrar, só que ele vai ser salvo aí pelos seus membros, mas aí os seus membros vão pensar duas vezes, porque já está difícil deles capturarem dinheiro, ninguém quer só o dinheiro chinês, a China não vai botar mais dinheiro nisso, porque ela prefere fazer os seus acordos bilaterais, aliás, ela tem muito dinheiro emprestado com a nova Rota da Seda, o Belt and Road Initiative, e o dinheiro está secando, pela questão econômica da China, pela questão dos empréstimos mal feitos para a infraestrutura da nova Rota da Seda dos países que não estão pagando ela. Então, o último lugar que a China quer botar mais dinheiro é no Banco dos BRICS. E aí vai sobrar, então, para Brasil, Índia, Rússia. Rússia está preocupada com a sua guerra, não vai botar dinheiro no banco, a Índia tem o seu desenvolvimento, o Brasil tem os problemas nossos aqui. E assim, politicamente, para ter que salvar a Venezuela e a Argentina, a gente já sabe o que isso vai gerar aqui internamente, né? O Brasil dá dinheiro para salvar a Venezuela e a Argentina, é uma repetição da história que desgastou o PT politicamente. Então, eu diria que o Banco dos BRICS, se bobear, vai ser muito cauteloso ou muito conservador para emprestar dinheiro para esses dois. E aí não deixa de ser um banco internacional funcionando nas regras internacionais e não é, um sistema financeiro criativo inventado pelos países em desenvolvimento. O Paulo também me perguntou aqui: existe uma máxima militar que diz que a artilharia ganha a batalha, mas a infantaria ganha a guerra. Como você vê a escassez de homens na Rússia, não poderíamos considerar a guerra um novo Afeganistão? Olha, Paulo, a escassez de homens da Rússia, ela pode ser resolvida porque a Rússia tem uma população muito maior que a Ucrânia e a Rússia sempre pode recrutar mais gente para o combate. A Ucrânia tem menos da onde recrutar, né? A guerra acontece no território ucraniano e quem está sendo destruído é a Ucrânia. A Rússia está perdendo muitos homens, mas o seu território está imune. Tem uma parte da população russa que não está participando da guerra. Claro, trazer essa população para a guerra vai ter um custo político, um custo de estabilidade para o Putin, para o regime, vai ter mais insatisfação popular. Mas na hora que precisou, ele trouxe. Ele convocou mais 300 mil soldados, né, mais cidadãos para servirem, e eles estão servindo. Então, assim, a Rússia teve um problema de número de soldados vindo, mas eu acho que agora isso foi um pouco equilibrado, porque a Ucrânia está perdendo muita gente também, principalmente nessa última ofensiva.
e a Rússia ainda tem de onde tirar. Então, diria que ela pode ser um Afeganistão, mas talvez não por essa questão de faltar soldado, mas pelo enfraquecimento geral. Mas aí depende muito do Ocidente manter o seu apoio. E o cenário político não é favorável para isso, como eu falei aqui um pouco. Fernando me pergunta, com a ratificação da Armênia do TPI, na sua perspectiva em relação ao cenário geopolítico. A Armênia vem gradativamente se afastando da Rússia e se aproximando do Ocidente? Vem, mas vem não necessariamente porque ela quer só, né? Mas porque a Rússia também está abandonando ela, e está abandonando porque ela está envolvida com a guerra na Ucrânia. Agora, a derrota da Armênia agora contra o Azerbaijão é uma mostra que a Armênia está meio abandonada. Então, o Ocidente não está disposto a ir lá e ajudar a Armênia, está envolvido também com outros problemas. A Rússia não ajudou a Armênia e a Armênia perdeu tudo. Ou perdeu, assim, a sua... Foi atacada, a população assim, sofrendo bastante, e ninguém fez nada, ninguém não se falou muito disso. O Azerbaijão é, ocupou o espaço como quis. E vale lembrar que o Azerbaijão é financiado e armado pela Turquia, que é um membro da OTAN, que está supostamente próximo do Ocidente. Então, o Ocidente não fez pressão em cima da Turquia para conter o Azerbaijão, nada disso acabou funcionando. E o Azerbaijão tem uma importância para o Ocidente como uma fonte de fornecimento de energia. Então, assim, a Armênia pode se aproximar do Ocidente, mas isso não necessariamente dá uma vantagem para ela em relação ao Azerbaijão. A geopolítica do cenário do fornecimento de energia do Cáucaso ajuda o Ocidente, o Azerbaijão tem um papel fundamental nisso. Daí uma indisponibilidade, uma indisposição do Ocidente ir totalmente contra o Azerbaijão também. Então, assim, acho que a Armênia passa por um dos momentos mais difíceis de isolamento aí político, sem ter um grande aliado ou grandes aliados que possam defendê-lo. O Guilherme me pergunta qual a sua leitura do ocorrido na Câmara dos Deputados, é, da destituição da presidência republicana, qual o impacto na próxima corrida eleitoral. Olha, assim, a eleição americana ainda para mim está uma incógnita. Eu acho que esse é um tema, um dos mais importantes e relevantes politicamente e geopoliticamente no ano que vem. É um assunto que eu vou estar seguindo e acompanhando de muito perto. Eu acho que o mundo inteiro precisa acompanhar isso de muito perto, entender quais são as possibilidades, para onde vai o cenário político americano, não só porque os Estados Unidos é o que é, mas dentro desse novo contexto geopolítico de choque com China, de guerra na Ucrânia, problemas na Europa, BRICS ou surgimento de grupos querendo se dizer alternativa aos Estados Unidos, vai ser muito, muito relevante para onde os Estados Unidos vai. Isso vai ser determinado pela política americana. Acho que o retorno do Trump é perigosíssimo, é de extrema instabilidade para o mundo. Então, assim, falo isso de uma posição política pessoal mais alinhada aos republicanos, minha, né, opinião pessoal. Precisa entender que isso não é uma posição política minha, não é uma visão política, é uma visão de análise mesmo do cenário geopolítico. Eu, pessoalmente, estaria mais próximo do pensamento republicano tradicional, mas, mesmo assim, entendo que o retorno do Trump é catastrófico, é muito perigoso para a democracia americana, é muito perigoso para a estabilidade política dos Estados Unidos. As repercussões são, assim, sem
Não dá para a gente medir o que pode acontecer com isso, mas óbvio que isso vai tudo depender de como a campanha vai se desenrolar, o número de acusações contra o Trump continua aumentando, alguma dessas acusações, alguma hora, alguma coisa vai ser grave. Eu acho que esse é o assunto mais importante geopoliticamente de 2024, que já está no calendário. Claro que, né, na geopolítica a gente não consegue prever. Imagina se a China faz um movimento contra Taiwan, Taiwan se torna o assunto geopolítico mais importante de 2024. Mas eu diria que, assim, que está no calendário, que está no radar, que a gente já sabe, é a eleição americana. É, eu estarei acompanhando de muito perto. Vamos, inclusive, produzir conteúdos especiais sobre isso. Acho que o mercado e vocês todos precisam estar acompanhando isso também de muito perto. Hoje não consigo olhar nenhuma, dar uma previsão. Acho que está tudo em aberto, é uma grande incógnita. O Biden, a figura do Biden é uma figura de um líder fraco, idoso, debilitado, mas assim, talvez o antitrumpismo faça o Biden conseguir chegar. Acho que nós temos que olhar isso mais de perto. Tem muita coisa para acontecer ainda. Guilherme também me perguntou aqui, na sua visão, qual a sua visão sobre escalada ou aumento da tensão entre China e Taiwan? Em especial considerando o desaquecimento da economia chinesa. Parte do problema da economia chinesa vem de escolhas políticas estruturais do Xi Jinping. Xi Jinping é mais ideológico, ele é mais comunista, ele é mais centralizador, ele é mais nacionalista, ele é mais pró-partido, ele é mais controlador. Então, parte da economia chinesa está colhendo os frutos deste caminho, dessa visão de mundo do Xi Jinping. As pessoas só analisam e só falam, né, no mercado e do ponto de vista econômico, de questões de políticas econômicas pontuais que devem ser feitas e por quê? É crise imobiliária, é bolha disso, é Covid zero, é fechamento daquilo. Não, nós temos que olhar para a questão política. Então, o desaquecimento da política chinesa não está separado da ambição chinesa de conquistar, reunificar Taiwan. E isso é um desejo do Xi Jinping, é uma visão ideológica dele. O desaceleramento da economia chinesa não vai mudar o objetivo do Xi Jinping em ter Taiwan. Ao contrário, talvez ele precise mais deste elemento para manter as coisas internamente no país acalmadas. Como assim? A legitimidade do Partido Comunista Chinês vem muito mais da sua entrega de resultado econômico do que da ideologia comunista. Só que se a entrega econômica não acontece, da onde vai vir a legitimidade? Xi Jinping está tentando resgatar a legitimidade promovendo a ideologia comunista novamente. Então, ele obriga as pessoas a baixarem aplicativos com os discursos dele. E os discursos e a posição dele é ultra ideológica, super marxista, super leninista, assim, altamente retrógrada e atrasada. Então, ele pode usar uma tensão com Taiwan para distrair o apoio popular da população da China para substituir a não entrega econômica. Ou seja, a desaceleração da economia pode levar a um acirramento da questão de Taiwan. E eu tenho dito, e repito aqui para vocês, teremos um conflito da China com Taiwan. Isso é inevitável, é uma questão de tempo. Só tem um cenário onde isso não acontece para mim. É um cenário de colapso total
da China, colapso interno. Tipo, a União Soviética ruiu, né? Aí acabou. Caiu o Muro de Berlim, caiu tudo. Caiu a ocupação dos países do leste europeu e assim por diante. Isso não me parece que vai acontecer na China. E se não vai acontecer, então, em algum momento a China vai tentar conquistar Taiwan. Isso é inevitável. Estamos falando aí de uma janela de 5 a 10 anos. Talvez uma desaceleração econômica seja um incentivo para acelerar esse processo, para você unificar o país em torno de um inimigo comum, em torno de um propósito de uma guerra externa, e aí essa guerra seria com Taiwan. Então, acho que essas coisas elas não estão separadas. Mas esse é um tema importante, uma boa pergunta. O que mais? Acho que é isso. Não temos mais perguntas aqui. Bom, então tá, pessoal. Bom revê-los. E até uma próxima. Bom dia para vocês.